Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre as parábolas de Jesus, um conteúdo maravilhoso, valioso, né? Porque o próprio autor da Bíblia, o próprio Salvador, foi quem contou essas ilustrações para nosso ensino e crescimento espiritual. Na lição de hoje, no estudo de hoje, veremos a parábola do trigo e do joio, ok? Então, nós faremos uma oração neste momento para iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, por esse momento que nós podemos estudar a tua palavra. Obrigado pelas pessoas que têm demonstrado interesse. Esteja com teu Santo Espírito para abrir nossa mente, nosso coração, no ensino, no aprendizado, para entendermos as maravilhas do Evangelho e que essas maravilhas façam sentido na nossa vida, dos nossos queridos e possamos crescer no conhecimento da verdade e na prática também. Abençoe esse estudo, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos iniciar nosso estudo, apenas lembrando que um grupo de parábolas, né, de Mateus 13, é, se encontra a primeira parábola e a segunda, tem uma série de parábolas que se encontram em Mateus 13. E aí já vamos para a Bíblia, tá bom? O texto bíblico diz: E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que eles falam em parábolas, por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, Mateus 13 apresenta a parábola do semeador, do tesouro escondido, e hoje nós veremos a parábola do joio, tá bom? Do trigo do joio. Então, nessa perspectiva, uma parábola muito conhecida, é, nós vamos ler o texto de forma completa, e aparentemente muitos já sabem, já conhecem essa parábola, mas sempre nós vamos aprofundando e vendo todos os detalhes. E a pergunta que a gente já quer colocar na sua mente é que geralmente, nós, ao lermos essa parábola, nós achamos que somos trigo, né? Porque estamos em contato com a palavra de Deus, estamos lendo, estamos estudando, pertencemos a uma igreja e veremos se é isso que a parábola nos ensina, tá bom? Outro detalhe, sempre é importante lembrar de que os discípulos tiveram o privilégio de ter a explicação de algumas parábolas, porque eles seguiam a Jesus. Então, da mesma forma, vocês têm o privilégio, a grande bênção de receber essas explicações, porque você está buscando. Quem busca, acha, quem bate, se lhe é aberto, tá bom? Então, aqueles que não têm interesse, não usufruem desse benefício de conhecer do Evangelho, ok? Leiamos os versículos 24 a 27, que é agora a parábola do trigo e do joio, tá bom? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? O texto continua. E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? O joio, né? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola tão simples, né, de entender, o significado não é tão direto.
né? Por isso que os discípulos não entenderam e eles pediram a explicação e Jesus, na sequência, vai explicar essa parábola. E as perguntas que a gente lançou no nosso grupo, né? Qual é a mensagem principal dessa parábola? Quais são os simbolismos que estão trazidos aqui? O que representam os grupos, os protagonistas, né? Os ceifeiros, o pai de família, o dono da vinha, aquele que semeou, o inimigo. Quem são esses personagens na parábola, tá bom? Então vamos entender essa simbologia através de ilustrações de uma pessoa que tinha um campo, tá bom? Então vamos descobrir o significado de cada elemento. O campo, né? A semente e o trigo e a semente do joio é semeado o trigo bom, né? A semente boa pelo pai ou dono do campo. E um inimigo semeia o joio. Então, nós poderíamos dar qualquer interpretação razoável para cada elemento da parábola, mas precisamos ver o que a Bíblia, de fato, interpreta, tá bom? Então, é, o que revelam as parábolas? Sempre a gente está repetindo porque é importante, tá? As parábolas revelam a missão de Jesus neste mundo, os mistérios do Evangelho, desde a fundação do mundo, e esse evangelho foi revelado a Paulo através do livro de Efésios, né? Nós vimos na semana passada como sendo o mistério da piedade. E Paulo disse que esse mistério é um evangelho que mudou a vida dele, o mistério, o evangelho da salvação, as boas novas. Ele diz também que o mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas, tá bom? Então, como foi essa revelação? Leiamos o texto de 1 Pedro 1, 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para os quais os anjos, perdão, para as quais coisas os anjos desejam bem entender. Então, embora os anjos sejam seres superiores, eles não entendem o evangelho da maneira como nós compreendemos. Como eles não pecaram, eles não recebem da graça de Cristo da maneira que nós recebemos. Eles recebem outro tipo de bênçãos, né? Então, eles se admiram com o sacrifício de Cristo feito por nós e almejariam compartilhar essas verdades com outras pessoas. Porém, para o nosso crescimento, nós somos abençoados e privilegiados porque essa tarefa, essa missão de levar o evangelho é apenas dada aos homens. Se os anjos anseiam, o que significa isso, né? Que foi revelado aos profetas. Que os anjos gostariam de compreender esse mistério do evangelho. É o milagre da graça, né? É a ação divina de mudar e transformar a vida de um pecador. Nem os anjos conhecem tudo, né? E até mesmo eles precisam compreender algumas questões divinas. E nós veremos aqui quais são essas compreensões que eles atingiram ao longo da história do grande conflito. Então, Jesus usa as parábolas para descrever os mistérios do amor de Deus, através de histórias simples, que na superficialidade parecem muito simples, mas na profundidade da compreensão significam muito, tá bom? Então, muitos, ao olhar para essa ilustração, né, podem se lembrar da parábola do trigo e do joio e acham que entendem, ok, essa parábola. Mas quando nós entramos nos detalhes e na profundidade, descobrimos coisas maravilhosas que nos falam a respeito do amor de Deus, tá bom? Então, alguns pontos chaves para entendermos esta parábola. Primeiro, não pense que você é trigo, ok?
Também não pense que seu próximo é o joio. E, finalmente, não pense que você é o joio. Não sei se ficou claro, tá bom? Eu vou repetir. Geralmente nós chegamos para a leitura da parábola achando que nós somos trigo, porque estamos ouvindo a palavra, ou porque um pastor já pregou isso e nós já ouvimos a respeito da parábola. Então, nosso pedido aqui é que você inicie esse estudo tirando da sua mente qualquer preconceito no sentido de você achar que você é trigo. Você não é trigo, você não é joio, e não pense que seu próximo vizinho, né, colega de trabalho, irmão de igreja, ele é joio, tá bom? Então vamos analisar esses três pressupostos para entendermos melhor a parábola. Ou seja, você não é o ceifeiro, tá bom? Você não é um juiz que define fulano é trigo, ciclano é joio. Você não dá o veredito sobre quem é quem na parábola, tá bom? Seja como a multidão. É melhor ficar ouvindo a história e seja como os discípulos que ouviram e quiseram entender a parábola e a sua explicação, tá bom? Existem alguns detalhes curiosos da parábola, é que o joio pode se tornar trigo, tá bom? Então, tanto o trigo quanto o joio estão semeados no campo do Senhor. Perceba, não existem dois campos, não existe o campo do inimigo, nem o campo do Senhor. Existe apenas o campo do dono do terreno, que é Deus, o Criador do universo. Então, apenas Deus poderia, inclusive, reclamar de que o joio é dele. Ou, pela ação divina de Deus, o trigo poderia converter o joio em trigo, tá bom? Então, e não o joio convertendo o trigo em joio. Então, o bem transforma o mal, aquelas pessoas que estão com o joio no coração, né? Que foram semeadas a dúvida, da descrença pelo inimigo. Então, é o dono do campo que vai operar essa mudança e é ele que faz esses julgamentos, tá bom? Então, na mentalidade nossa de cristãos, nós achamos que o trigo nasce trigo, permanece trigo e morre trigo. O joio nasce joio, permanece joio e vai até o fim, até ser queimado, tá bom? Porém, quando nós descobrimos que alguém é joio ou está tomando atitudes de joio, o que nós fazemos cristãos? Atacamos, bombardeamos, ferimos, expulsamos da igreja, excluímos, apontamos o dedo, ok? Então, não é assim que se transforma o joio em trigo. Lembrem-se, nós não somos os ceifeiros, nós não somos os juízes. Como é que Deus transforma o joio em trigo? Com amor, paciência, perdão. E o joio precisa entender que é joio, pedir em arrependimento a transformação e Deus operará o milagre, tá bom? Então, quando as pessoas quando nós vemos que, e nós vamos a uma igreja, né, a maioria de nós, tomara que todos, nós fomos ou vamos para a igreja por causa de outra pessoa que levou a mensagem para meu pai, minha mãe, seus tios, sua avó, ou uma pessoa que deu estudos bíblicos para você e você hoje vai para a igreja. Então, perceba que alguém foi usado por Deus para tornar você candidato a trigo, tá bom? E essa pessoa também é candidato a trigo, enquanto ela permanecer fiel a Deus, né? Então, às vezes, algumas pessoas foram para a igreja por outros motivos, por algum amigo, amiga, namorado, namorada, com interesses que não eram necessariamente Jesus, a palavra de Deus, né? A entregar sua vida a Deus. Porém, acabaram ficando na igreja e descobriram as coisas maravilhosas do Evangelho. E mesmo tendo chegado ao fim algum relacionamento que eles tiveram, eles não se afastaram da igreja e permaneceram, né? Por uma motivação errada, descobriram a motivação correta e vieram como joio e Deus os transformou em trigo. Ok? Creio que talvez vocês conheçam alguma história de uma pessoa assim. Dessa forma, quem é joio para Deus e não para nós, né? Existe uma boa notícia. Se você descobre
que é joio, Deus tem uma excelente notícia, né? Você pode ser transformado em trigo pela graça e misericórdia de Deus. Se você não quer ser transformado em trigo, não se preocupe. Espere até o fim e o Senhor transformará você em cinzas. Tá bom? Vamos explicar melhor isso, o que isso significa. Então é uma questão de escolha. O joio não nasce para crescer e morrer como joio. O trigo não nasce e cresce para morrer como trigo, tá bom? Existe o fator escolha de cada um de nós. Então, Deus pode corrigir e consertar a nossa vida. Então, algumas pessoas mudam de trigo para joio e outras de joio para trigo, tá bom? Então, vejamos na sequência a explicação da parábola. Jesus, né? E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E aqui já identificamos a Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, a parábola tem uma explicação muito simples. O dono do campo é Deus, o filho do homem é Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino, e os joios são os filhos de Satanás, seguidores do inimigo. Perdão, ok? Então, vamos adiante na nossa explicação da parábola, examinando ainda alguns detalhes curiosos, tá bom? Então, se os joios são os filhos do inimigo, né? Ou filhos e seguidores de Satanás, quer dizer que eles estão em pecado ou continuam em pecado. Então, tristemente, sabemos que Satanás tem seguidores e pessoas assim no mundo inteiro. Então, não se identifica aqui diretamente ao Senhor com a boa semente, tá bom? Então existe uma pergunta que é: não foi o Senhor que plantou a boa semente? Por que agora existe uma semente má ou o joio? Quem é o reino eterno? Você se lembra que nós estudamos isso na semana passada? O tesouro é Jesus e o reino dos céus é Jesus. Sem Jesus, o céu não existiria. Então, a boa semente são todos os seguidores de Jesus que têm ele como um tesouro, tá bom? O inimigo que semeou a semente má é Satanás. A colheita é o fim e a divisão entre, como Mateus 24 diria, né? Os cordeiros, que representam os seguidores de Jesus, e os bodes, que representam os seguidores de Satanás. Dois grupos apenas. E os ceifeiros são os anjos. Então, a parábola é mais profunda do que nós imaginamos. Praticamente todos os envolvidos no grande conflito estão identificados nesta parábola, tá bom? Então, veja que o autor da Bíblia, né, que inspirou todos os profetas, agora resume o grande conflito em 6, 7 versículos. Isso é fantástico, né? Então, quanta sabedoria de Jesus para explicar algo tão complexo como a luta entre o bem e o mal, desde seu início até seu fim. Como entender a parábola? Então, qual é o contexto dessa parábola e qual é o valor mais profundo da sua mensagem? Vamos que a Bíblia nos explique, versículos 40 até 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ok? Então a parábola é muito clara, né? Ela é simples de entender. Mas quais são os detalhes
que se explicam e vêm até os nossos dias. Vamos analisar em profundidade a parábola. Versículo 24, voltando um pouquinho no texto. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Então vamos explicar aos poucos a parábola. Deus sempre teve seus filhos, representados por Abel, Enoque, os profetas, os valdenses, o remanescente da Idade Média, e até os nossos dias existe um grupo remanescente, tá bom? E essa igreja invisível, ou seja, que não tem placa e nome nem denominação, se encontra em várias comunidades e países, várias comunidades religiosas, e aguardam o dia onde serão colhidas ou ceifadas, tá bom? Então, essas pessoas estão neste mundo até que Jesus volte. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e junto com os justos vivos que permanecerem na segunda vinda de Jesus, todos iremos para o céu. Então, a terra ficará escura, desabitada e vazia. E a pergunta que nos inquieta, né? Se Jesus já veio, ele venceu o mal. A cruz do Calvário é a estaca que cravou-se na cabeça da serpente, né? Em aplicação e cumprimento de Gênesis 3,15. Por que o mundo e o mal não é destruído hoje? E a resposta está na parábola do trigo e do joio. O pai, o dono do campo, ele diz: não retirem o joio, porque podem arrancar também o trigo. Ou seja, o mundo não é destruído pelo mal, né? Porque Deus ainda tem trigo e o seu povo, a sua igreja, neste mundo. Se o seu povo fosse retirado da terra, o inimigo destruiria completamente todos os habitantes da terra. O inimigo é destruidor, é enganador e ele apenas deseja a morte e desgraça de cada ser humano, tá bom? Então, quando Jesus tiver é, e quando Deus for olhar no final dos tempos para os dois frutos, o trigo e o joio, ele verá que ambos amadureceram. Estando eles maduros, chegará o tempo da ceifa e da colheita. Tá bom? O que diz a parábola? Lendo aos poucos, né? Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se de forma escondida, na calada da noite, sem tentando se esconder, né? O inimigo das almas, o acusador, a serpente antiga, o diabo Satanás, né? O pai da mentira, estava plantando o joio no coração dos homens, a dúvida, o pecado, e ele fez isso desde que se encontrava no céu, com um terço dos anjos. Então, deveria os vigias, né, da noite ter impedido a plantação do joio por parte do inimigo. Porém, isso não aconteceu. O dono do campo sabia dessa ação e era necessário que o mal tivesse a possibilidade de conceder escolha a todos, anjos e seres humanos, para que todos pudessem fazer a sua escolha em liberdade, né? O livre-arbítrio. Então, o versículo 26 diz: E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ele estava com pequenas raízes, o joio também cresceu, e ambos os frutos ficaram visíveis, tá bom? É outro detalhe interessante, né? Ambas sementes crescem juntas. Ambos frutos crescem juntos. Não podendo cortar o joio, os ceifeiros foram impedidos pelo dono do campo porque poderiam cortar o trigo. Então não seria prudente cortar o joio enquanto não estivessem completamente maduros. E o dono da casa dá a ordem de esperar, tá bom? Não sei se você sabe, mas aqui apenas como ilustração, né?
nós temos o joio e o trigo aqui ilustrados. Um é muito parecido com o outro, praticamente igual, e para quem não conhece, poderia inclusive fazer a troca. Então, é interessante que homens, né, na figura de alguém está ali testemunhando a cena. Eles perguntam a Deus, né? Não foi o Senhor que semeou a boa semente? Por que surgiu então a semente má? Eles não entendem o surgimento do mal num campo que era do Senhor. E o mal não pode ser explicado. Ele é apenas por revelação é compreendido de que nasceu no coração de um ser orgulhoso, né? Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, né? Então eles não entendem como um semeador bom pode ter permitido o surgimento do mal. Vejam como Jesus está lidando com questões muito complexas numa ilustração muito simples. Você já questionou Deus? Já ouviu os argumentos dos ateus no sentido de dizer se a pobreza, a desgraça, a morte, a doença, uma criança que nasce com leucemia existem, né, no mundo e é uma realidade, então Deus não existe. Se existe dor e sofrimento, Deus não existe. Então, as perguntas, né, são feitas indagando o dono do campo, que é bom, um bom homem, né, se referindo a Deus. Então, quando foi semeada a semente má? Quando os homens dormiam, ou seja, quando eles deveriam estar atentos como atalaia, quando Eva deveria estar do lado do marido Adão, ela se afastou, quando Adão deveria estar atento ao pecado de Eva e poderia ter obedecido e ter permanecido fiel a Deus, né? Quem é o responsável por ter aparecido no campo a erva má? O dono do campo ou os que dormiram? Os que dormiram, né? Isso é representação daqueles que permitiram sair da condição de vigilância e aceitaram a chegada do mal nos seus corações. Então, o Senhor do campo, Deus, não pode ser culpado, porque ele plantou apenas semente boa. Então, quem é responsável? Os homens, não Deus. Tá bom? Então, quem é acusado hoje do mal e do sofrimento na terra? O inimigo é tão astuto que ele engana as pessoas e faz com que elas acreditem que todo esse problema foi provocado por Deus. E se Deus não evita que isso ocorra hoje, o inimigo usa isso como argumento para colocar o dedo. E as pessoas apontam esse dedo a Deus. Deus é acusado pelos homens dos problemas que eles mesmos cometem, das decisões que causam tanto sofrimento e mal. Muitos, inclusive, não creem na existência de Deus por causa dos problemas que existem, né? Então, Deus não é culpado da existência do mal, do sofrimento e do pecado que existe na Terra. Ele criou seres bons, criou tudo perfeito e eles fizeram escolhas equivocadas. Eu vou contar uma história muito rápida que ocorreu com um jovem cristão que se encontrou no meio de um grupo de universitários que faziam curso de humanas e ele era o único cristão numa sala muito grande. Entre vários descrentes, ele era o único crente. O problema foi que numa das aulas os alunos começaram a acusar a Deus e muitos diziam, né? Eu não creio que Deus exista, porque existem muitas pessoas que passam fome, muitos prisioneiros, assassinos, torturados, pessoas sem dinheiro. Então esse jovem chegou no momento dessa discussão e eles começaram a reclamar com ele, porque eles eh, sabiam que ele era cristão. E então eles colocaram os mesmos argumentos para ele ouvir. O jovem perguntou: E qual é o problema com isso? E alguns perguntaram: Você acredita em Deus? Você é religioso? Ele disse sim. E eles começaram a repetir os argumentos a ele, né? Então o jovem disse depois de ouvir tudo: Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quem surgiu primeiro? É, o bem ou o mal? Eles responderam que foi o bem. É, quem surgiu primeiro, a criação
toda a criação ou o homem? A resposta foi toda a criação. Então, segundo a Bíblia, eles já tinham por cultura geral o conhecimento de que primeiro foi criado tudo antes do homem ter sido criado. Então o jovem perguntou: para quem Deus fez toda essa criação? Eles disseram para o homem, para ele desfrutar. O jovem então perguntou: e quem errou e pecou e entregou tudo o que era para o homem nas mãos de Satanás? Eles responderam: o homem. Então quem trouxe desgraça, né, tristeza e sofrimento para a terra? Eles responderam: Satanás. E quem aceitou esse problema através da escolha equivocada do pecado? Eles responderam: o homem. Então, o jovem disse finalmente: parem de culpar a Deus e comecem analisando as decisões do homem e também as suas. E eles começaram a dizer: mas tem muita gente pobre. E ele disse: mas também existem muitos poucos ricos e os bancos estão cheios de dinheiro. Por que essas pessoas ricas não retiram esse dinheiro e entregam para os pobres? O que disso tem a ver com a decisão deles de acumular dinheiro? Deus não pode ser responsabilizado pela pobreza do mundo. E tem muitos pobres que roubam outros para comer. Tem muitos ricos, donos, patrões de empresa que são maus e eles abusam dos seus empregados. E ele começou a indagar, né, se todas as fortunas, toda a riqueza dos mais ricos pudesse ser juntada e dividida por cada habitante, com certeza cada habitante receberia um valor considerável de dinheiro. Quantos supermercados precisam jogar comida fora? Porque quando esses supermercados, restaurantes doavam para pessoas pobres, essas pessoas alegaram de que por ganhar dinheiro passavam mal e havia alguém que poderia, né, um advogado, utilizar esse argumento para gerar um processo e é, pedir um dinheiro, uma indenização desses restaurantes ou supermercados. Ou seja, o mal leva inclusive as pessoas que precisam de alimento a perderem a oportunidade de receber uma doação de alimento por esses precedentes. E será que Deus pode ser responsabilizado por tudo isso? A realidade do mundo nos mostra, né? Quantos vivem sem trabalhar porque não querem trabalhar? Dependem apenas de um benefício que eles querem manter que o governo lhes dá. Muitos não querem as responsabilidades nem o sacrifício, muito menos o esforço, querem apenas o quê? O fruto, o dinheiro, o lucro. Eles não buscam crescer e buscam apenas as oportunidades. Quem sabe no campo ainda poderiam encontrar alimento muitas dessas pessoas. E quantas pessoas roubam aquelas outras, né? Então a gente vê que no mundo hoje existe um certo resultado daquilo que se planta, né? Países com educação mais desenvolvidos, que buscam mais a Deus, são mais abençoados também e têm um maior desenvolvimento em comparação com outros. Será que Deus poderia ser culpado pela realidade atual do mundo? Eu poderia ter colocado outro tipo de cenas aqui, né? Mas ia ser um pouco delicado se colocasse crianças sofrendo, pessoas morrendo. E eu coloquei algo aqui apenas para representar a realidade triste do mundo hoje, né? E se nós falarmos nas condições das igrejas, por exemplo, como se encontram hoje as igrejas? Pessoas que querem ouvir a verdade para serem transformadas ou pessoas que querem apenas ter seu ego amaciado? Muitos líderes buscam apenas o dinheiro das pessoas e não buscam a transformação dos seus rebanhos, né? Não buscam o abandono do pecado. Então, será que Deus é responsável por essa realidade em algumas das igrejas? Na parábola, o acusado é o dono do campo, mas foram os homens que dormiram. A semente do mal foi plantada quando os homens dormiram. O pecado de Adão e Eva, o nosso, né, sono, o nosso letargo, nossa negligência nos levou ao pecado. Então, o homem dormiu em lugar de cumprir o seu dever e papel de vigiar, né, a sua própria saúde espiritual, e então o inimigo fez o seu papel e ele avançou e fez os estragos que nós conhecemos neste mundo.
Avancemos no nosso estudo. É, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, né? Por que tem então joio? E eles lhes disseram: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? O joio, né? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Qual é o enfoque dos servos? O que eles desejam fazer? A pergunta deles: Queres, pois, que vamos e arranquemos o joio? Os servos, que representam os ceifeiros, representam os anjos. E por um período de tempo, esses anjos não tinham o conhecimento que hoje têm, e eles quiseram logo resolver o problema do pecado, talvez com a intenção boa de arrancar o mal pela raiz. Porém, o Pai agiu com misericórdia e justiça em proteção das duas sementes. Uma, um joio que poderia se tornar trigo, e protegendo o trigo que representava os filhos desse pai, desse dono do terreno. Qual é o nosso enfoque hoje? Nós estamos identificando o joio e estamos querendo que ele seja já queimado, retirado, expulso do nosso meio, da nossa comunidade, da nossa igreja. Damos mais ênfase e importância nas coisas boas que a vida tem ou nas coisas ruins? Nosso foco é o joio ou o foco é como o de Deus, o trigo? No trabalho, na escola, nos relacionamentos, na igreja, né? Falamos e pensamos e nos dedicamos mais tempo a tratar das coisas boas ou das ruins? Sabem por que fazemos isso? Porque nós somos maus. E provavelmente nós somos joio ao pensarmos assim. Mas o dono do campo, que é bom, não pensou no joio. Ele pensou em proteger o que era bom, o trigo. Ele disse: Não cortem o joio, porque cortarão também o trigo. Ele está pensando nos seus filhos e naqueles que podem se tornar, serem transformados de joio para trigo. Então ele pensa no trigo e não foi no joio. Por isso que ele pediu para esperar o amadurecimento. Nós somos o oposto. Nós somos maus e pensamos no joio. É, quando nós acordamos, pensamos nos desafios, nos problemas a resolver ou pensamos na nova oportunidade que Deus nos dá de vida? Quando nós deitamos, lembramos dos nossos erros, falhas, problemas não resolvidos ou pensamos em quanto Deus nos abençoou naquele dia, ao nos conceder vida e novas oportunidades, trabalho, força, saúde? Ao deitarmos, nós terminamos o dia desanimados ou esperançosos nas promessas de Deus? Qual é o nosso enfoque? Talvez, como os anjos, permanecemos um tempo em ignorância, e por causa dessa ignorância, nós nos enfocamos no joio. Percebem que a parábola é mais profunda do que nós achamos, né? E incluso nos retrata na condição de desconhecimento e ignorância do grande conflito e do evangelho. A questão não é se você é trigo ou joio. O ponto está na parábola em entender eh, qual é a mensagem nos detalhes dessa parábola. Ela revela nossa realidade, nossa natureza e nossa experiência na compreensão do Evangelho. Você será aquilo que você admira. Na nossa série de saúde mental, nós vimos, né? Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Se seu foco são as coisas ruins, as coisas más, você será uma pessoa má. Se seu foco são as coisas boas, felicidade, alegria, bênção, sabedoria, você será uma pessoa feliz, alegre, sábia, né? Então, e o que aconteceria com o mundo se todos nós tivéssemos a mentalidade do dono do terreno, a mentalidade do pai? Como de diferente seria a nossa vida, né? Quando olhamos positivamente para a vida, os desafios e os problemas encaramos com força, sem desânimo. Tudo passa a ser mais leve quando confiamos em Deus, os nossos problemas, e quando
entendemos que Deus tem um propósito maior. Então, nós não desfalecemos. Podemos ficar tristes por um tempo, é, questionando, mas não é, cortamos, né, ou enfraquecemos nossa fé, porque nós sabemos que as promessas de Deus são verdadeiras. Então, quando isso acontece, até o joio, olhando para nós, que, embora abatidos pelas situações difíceis desta vida, verão nosso olhar, né, nossa atitude positiva, eles vão, inclusive, admirar a Deus olhando para nós. E essa é uma das melhores atitudes para trazer alguém que está com o joio para se transformar em trigo. Vamos adiante. O texto bíblico diz: Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos a oportunidade de explicar o que os anjos ainda não compreendem. O que é sentir e ser transformado por esse evangelho? Se eu não creio no perdão de Deus e no sacrifício de Cristo, eu não aceitarei que eu possa ser chamado filho de Deus. Então pensarei como um filho seguidor do inimigo, desanimado, não querido, indesejado, infeliz, desamparado, e pensarei coisas a respeito de mim e dos demais que não me ajudarão. Então, precisamos saber quem somos nós. E nós não somos definidos pelo que está no nosso coração e na nossa mente. Nós somos definidos pelo valor que Deus nos deu ao nos criar e pelo resgate, pelo preço que foi pago no nosso resgate. Então, nós somos o que nós cremos, como nós havíamos falado na nossa série de saúde emocional, né? Então, evite o foco no que é péssimo, ruim, do pecado. Não pense mal, viva bem, coma, ouça, cheire, toque coisas boas, não coisas que levem você apenas a pensar no joio. Não desanime, mesmo que as coisas estejam difíceis, né? Às vezes nós criticamos muito a maldade, praticamos a maldade, né? Comentamos a respeito dos erros dos outros, e os nossos pensamentos, com o tempo, geram hábitos e nós passamos a ter comportamento de joio, apenas porque nosso foco é o joio, o mal. Esse texto nunca é aplicado para a aplicação que eu vou propor aqui, né? Mas é muito interessante. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Depois da condição do pecado, o que Deus estabeleceu aqui é que nós precisamos de esforço para colher bons frutos. Não está falando aqui apenas do trabalho, do suor para conseguir o ganha-pão, né? Está falando também aqui de que se você não se cuida, não cuida da sua saúde física, mental e espiritual com suor, né? E não estamos falando de em salvação pelas obras, estamos falando em dependência, né, para que Deus abençoe nosso trabalho, nós teremos um pão, um fruto, uma consequência, um resultado que Deus vai abençoar, tá bom? Então, vocês sabem dessa sequência, né? Crer, pensar, falar, ter hábitos que formam o nosso caráter. Então, tudo começa com o que você crê, tá bom? Então, demore tempo no que é bom, leia, aprecie o que é bom, materiais bons, não polua sua mente com vídeos, filmes, cenas de violência, sexo ou outras cenas que levam você a duvidar do amor de Deus, tá bom? É muito fácil obter os frutos do mal, apenas precisamos estar quietos, sem fazer nada. Porém, para obter os frutos bons, precisamos estarmos unidos, intercedendo uns pelos outros. Precisamos de esforço para que o nosso resultado seja abençoado por Deus. Então, de cada 10 conversas na sua casa, na minha, quantas são positivas? Quantas falam a respeito das bênçãos de Deus? O outro dia eu peguei a minha filha me contando que no ônibus da escola uma amiguinha estava contando histórias do tipo Brasil urgente para ela.
E eu disse, filho, o que você fez? Ela me contou, eu falei, você fez bem em me contar, peça para sua amiguinha, diga para ela que você não gosta desse tipo de histórias. E se ela insistir, você se afasta naquele momento e depois você tenta ajudar ela, para que você possa trazer outro tipo de histórias para ela. Senão, se a gente não se cuidar, né, o mundo poluído, o mundo cão, o mundo terrível que se encontra, né, desesperançoso, toma conta da nossa vida. Precisamos estar despertos, atentos, não podemos dormir. Lembre-se, quando os homens dormiram, a semente má foi plantada. À disposição, o inimigo vai colocar cartazes, propagandas, Brasil urgente, notícias, e tantas coisas que chegam até nós que apenas trazem desânimo e falta de fé, né? Eu gostaria de contar aqui uma história, relatada por um pastor que teve essa experiência, quando um jovem que estava cheio de tatuagens, piercings, ele foi visitar uma igreja. Esse jovem estava tatuado, tinha um piercing na boca, outro na orelha, dois brincos grandes. Ele tinha um corte de cabelo lá em cima e ele estava todo pintado com uma cor, a cor do seu cabelo. É, Ele tinha uma coleção de piercings na sobrancelha, estava cheio de piercings no rosto e colares nas mãos. Quando aquele pastor viu aquele jovem, ele ficou pensando o que esse homem, esse jovem faz aqui. E qualquer um de nós olharíamos para esse jovem e nós pensaríamos: esse moço é um joio que está pronto para ser lançado para a ceifa, né? Mas é possível que qualquer um de nós faça esse julgamento, porém, vejamos o que esse pastor fez com esse moço. Eu vou colocar aqui apenas como ilustração. Não sei se vocês conhecem a história, eu não entrei em detalhes, tá? Mas um brasileiro que era o homem mais tatuado do Brasil se converteu a uma igreja e aos poucos ele foi retirando as suas tatuagens. Mas a intenção não é contar a história desse moço da ilustração aqui. Eu ainda vou contar a história desse moço que foi visitar uma igreja adventista. Então o pastor o recebeu e disse: é, Deus pode mudar o seu coração. Ele pensou, né? Não disse isso para o jovem. Então as coisas que esse jovem colocou, ele pensou consigo, o pastor, ele deve ter problemas na sua casa, né? E as atitudes dele com a aparência exterior são um grito de rebeldia contra alguém, contra a família, contra a sociedade, para fugir dos padrões tradicionais do que é corte de cabelo, né? Roupas, etc. O grito silencioso de um jovem, né, que não concorda com a forma com que foi educado e os valores impostos pelas pessoas, muitas das vezes faz com que esses jovens façam isso. Então, o detalhe intrigante é que esse pastor descobriu que esse jovem era filho de um outro pastor. Então, assim, esse pastor ficou com um desejo muito forte de ajudar esse jovem. No sábado seguinte, esse jovem voltou. Na saída, esse jovem falou para o pastor: Pastor, eu gostei do seu sermão. Então o pastor respondeu assim: Fique tranquilo, 1-0. E o jovem ficou pensando, por que ele contou isso para mim, né? Então, numa semana de oração, esse jovem voltou e falou: Gostei da história que o senhor contou naquele sermão. E o pastor disse: 2-0. E assim, numa noite de jogos sociais, onde eles brincaram e eram momentos de recreação, o pastor foi jogar junto com os jovens, jogar basquete. E esse jovem, vendo a maneira como o pastor jogava, ele disse: Gostei da maneira como o senhor jogou. E o pastor disse: 3-0. Então o jovem perguntou: Por que que você conta todas as vezes que eu falo com você? E o pastor disse assim: É porque eu orei a Deus para que você permita que o Espírito Santo fale para você através de mim, através do meu exemplo ou das minhas mensagens. Mas você nem sabe quem eu sou. E o pastor disse: Eu sei quem você é. Você é filho de um pastor, você é um rebelde e por isso eu não sei o que aconteceu na sua casa, nos seus relacionamentos, eu não sei a sua história, mas eu sei que um dia você vai contá-la para mim. E aquele jovem ficou espantado e ficou em silêncio. Não tenho pressa, disse o pastor.
Fique tranquilo que esse dia vai chegar. O tempo passou, esse jovem sumiu, passaram 8 meses e o pastor estava naquela igreja depois de um culto sentado no banco. E alguém encostou o ombro dele e disse: Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. E ali ele não reconheceu em primeira instância, quando ele se virou, porque ele não tinha olhado completamente o rosto daquele jovem. De repente ele reconheceu e disse: Você é aquele jovem? E ele disse: Sim, podemos falar, pastor. O pastor não sabia e ele não tinha um lugar onde ele pudesse levar naquela igreja. Não havia uma sala e eles saíram, a igreja estava cheia e esse jovem já tinha removido o seu corte de cabelo, tinha removido os piercings, algumas tatuagens e ficava algumas poucas coisas no seu rosto e na sua aparência. Então, é, por que não nos sentamos no chão? Disse o pastor. E ele, mas o senhor está com gravata, com paletó, não se preocupe, eu posso tirar, disse o pastor, né? Então eles sentaram e ali eles conversaram por 2 horas. E naquelas 2 horas de conversa, esse jovem contou toda a sua história. E não vem aqui o caso contar, né? Mas esse jovem foi transformado. E como o inimigo tinha colocado, né, a discórdia, a rebeldia no coração dele, e ele tinha abandonado todos os seus hábitos, se entregado nas mãos de Jesus, e ele tinha sido transformado. Qual foi o enfoque daquele pastor? Ele etiquetou aquele jovem como joio e desistiu dele? Qual é a parte que você olha nas pessoas? A aparência? Os anjos erraram por algum tempo e eles estavam focados no joio. E nós também, às vezes, focamos no joio. Precisamos olhar como Deus olha. Essa lição é muito importante na parábola. Avancemos no nosso texto, indo para o final do nosso estudo. E ele disse, né? Um inimigo é quem fez isso. Mas vamos pegar pelo tempo aqui só esta frase, né? Deixai crescer ambos até a ceifa. Imagine se a gente falasse, né, mais tempo a respeito. As raízes estão quase se tocando do trigo e do joio. Eles compartilham da mesma água, dos mesmos nutrientes, do mesmo campo. Quantas aplicações poderíamos fazer a respeito dessas questões que a parábola nos diz de forma natural, né? Então o Senhor sabe que existe joio, é ciente, mas ele está pedindo o quê? Apenas tempo de espera para que ambos estejam maduros. No grande conflito, Deus precisa que o tempo demonstre que o mal é tão ruim e tão mal que provocou tudo isso que nós conhecemos. E hoje nós vivemos em tempo de polarização. O mal está ficando cada vez pior e quem está buscando a Deus está encontrando Deus. Vai chegar um ponto de que ambos os frutos vão amadurecer e a história do grande conflito vai dizer, Deus dirá, né? Filho, chegou a hora, vai buscar aqueles pelos quais você morreu. Então, precisamos apenas disso, levar esse evangelho, levar essas parábolas, que você as aceite para que você possa amadurecer quanto antes melhor e você seja instrumento para trazer a mudança do joio para o trigo de mais pessoas. Então, ele não está de acordo com a existência do joio. Não foi seu propósito, ele não criou o mal, ele não permitirá que permaneça para sempre. É apenas uma questão de longanimidade, paciência. Deus pode mudar o joio e torná-lo trigo? Claro que ele pode, né? Ele mudou você, me mudou, então ele pode mudar outras pessoas. Se existe esperança para existiu esperança para mim, existe esperança para outras pessoas. Então Deus espera que ambos cresçam. O trigo e o joio compartilham do mesmo campo, as mesmas raízes, recebem as mesmas oportunidades de se nutrir, mas as escolhas de ambos é diferente. Analisemos aqui rapidamente uma história muito conhecida. Como Jesus, perdão, tratou o joio. O adultério, você acha que é uma atitude de alguém que é joio ou é trigo?
Isso é simples de responder, né? É alguém que pratica ou está abraçando o joio, né? O pecado, a maldade. Então, qual foi a atitude de Jesus? Ele sabia que a lei de Moisés indicava que uma mulher pega em adultério em flagrante precisava ser o quê? Apedrejada. Jesus percebeu a cilada. Ele mandou a mulher ser apedrejada. A mulher, ela era trigo ou joio? Como foi que Jesus tratou essa situação? Precisamos entender que Jesus fez do ponto de vista espiritual e não material, ele teve uma atitude em relação à condenação que aqueles homens queriam. Todos eles estavam carregados de pedras. Porém, Jesus lançou outro tipo de pedras, pedras espirituais. Quantos tinham pecado dos que estavam ao redor daquela mulher? Todos menos Jesus. Então, a primeira pedra que Jesus lançou, de novo, é uma pedra espiritual, né? Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o único que poderia condená-la, porque ele não tinha pecado nenhum, era Jesus, ele não a condenou. Ele não aceitou o pecado e ele não passou a mão na mulher dizendo, né? Coitadinha, você não há problema com o que você está fazendo. Não. Porém, o único que poderia condená-la não o condenou. Essa foi a primeira pedra espiritual que Jesus lançou. Qual foi a segunda pedra espiritual? Uma outra frase poderosa dele, né? Onde estão os que te condenam? Nem eu te condeno. Que frase maravilhosa, né? O único que poderia condená-la era aquele que estava abraçando ela. E a terceira e última pedra, ele disse o quê? Vai e não peques mais. Ou seja, as pedras espirituais de Jesus mudaram a vida dessa mulher do joio para o trigo. E quando um pecador, ele sabe que está em pecado, está destruído pelo pecado, qual é a única certeza que ele tem quando vai em busca de Deus? Que ele vai ser condenado, que ele vai ser lançado ao inferno. O desconhecimento dele a respeito da graça e das maravilhas, né, do Evangelho, levam as pessoas pela tradição a pensarem isso de Deus. Porque a maioria das pessoas não vai para a igreja, aquelas que se sentem em condição de pecado, porque elas sabem que as pessoas que estão na igreja se consideram santas, puras e têm outro tipo de estilo de vida, e elas sabem que serão condenadas na igreja. Quem levou a mulher diante de Jesus? Foram os escribas e os fariseus, gente santa que excluiu, né? Estava focado no joio, estava excluindo uma pessoa que poderia ser transformada. Então, as igrejas estão cheias de gente santa, né? E que estão excluindo pessoas pecadoras para se aproximarem de Jesus. Olhe o tamanho do engano, né? Os líderes religiosos que deveriam abraçar os pecadores estavam sendo usados por Satanás para excluir a mulher pecadora. Como está o mundo hoje? Se religiosos estão nessa condição, e a mesma condição se repete nos nossos dias, né? Como está o mundo de pessoas não religiosas? Matanças, guerras, estupros, né? Violações, roubos, assassinatos. Essa parábola é muito profunda quando nós vamos a fundo na sua aplicação. Ela nos atinge em cheio, nos dizendo: não foque no joio, não exclua, não julgue aqueles que você considera joio. Que tipo de cristianismo é o nosso? Aquele morno que está numa zona de conforto ou aquele que está abraçando e acolhendo todos, né? Quando alguém vai para a igreja, você olha de cima para baixo a pessoa antes de recebê-la, abraçá-la. Você olha dos pés à cabeça ou você olha o coração como Deus o faz? Precisamos ardentemente pedir ajuda a Deus para que Ele transforme nosso coração em um coração com o olhar dele, que nós possamos não condenar as pessoas e recebê-las. Muito bem? Nosso estudo está terminando, eu só gostaria de terminar com uma reflexão bem rápida. Em 1 Coríntios, Paulo disse de que, ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, mas há homens, né, que são espirituais. Então aqui se define o quê? Pessoas que
não têm interesse na Bíblia, na palavra, estão vivendo em pecado, são joio de fato. Porém, há pessoas que são espirituais, pessoas que buscam a igreja, como você e eu, participam da igreja, buscam conhecer mais a palavra, etc. Porém, veja que há um terceiro grupo de pessoas, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Por quê? Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está denunciando? Que existem pessoas dentro da igreja como nós que ainda estão numa condição carnal e não são espirituais. Que tipo de pessoas somos nós? Temos ainda essa natureza carnal ou já estamos aprendendo a olhar como o Pai? No texto final, a ordem do Pai, a ordem de Deus será: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E será a destruição final, quando Jesus voltar, ele deixará a terra vazia e escura, e depois do milênio, quando a cidade de Jerusalém voltar, então o joio será para todos sempre destruído e queimado. Não haverá um inferno, não haverá um inferno eterno, porque como Malaquias 4:3 disse, né? E pisareis os ímpios, porque se tornarão cinza. Eles só queimarão até deixarem de existir, de maneira que um Deus misericordioso também destruirá o mal. Temos boas notícias com essa parábola, né? Se nós achamos que somos joio, o Espírito Santo tocou nosso coração e podemos buscar o arrependimento. Se você acha que está na igreja e ainda tem uma natureza carnal, você tem a oportunidade de mudar o seu coração pelo mesmo Espírito e pela mesma graça, para se tornar um ser espiritual. O joio e o trigo estão crescendo. De quais nutrientes nós estamos tirando o nosso alimento? Qual será o resultado final do nosso crescimento? Que Deus nos abençoe para que possamos, naquele dia, ou ainda, perdão, nesta terra, né, sermos trigo, germinarmos, gerarmos frutos e trazermos mais pessoas para esse conhecimento maravilhoso das verdades de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso querido bom Pai, muito obrigado por essa parábola, por essas lições, pela maneira maravilhosa como Jesus resume o Evangelho, como nos profetiza a respeito do fim misericordioso para com aqueles que abraçarão o pecado. Senhor, elimine todo julgamento, todo preconceito da nossa vida, para que nós não condenemos aqueles que querem se aproximar de Ti. Abençoe-nos, transforme nossa vida, para que possamos já gerar frutos para a eternidade, trazendo mais pessoas para o Teu redil. Abençoe as pessoas que estão aqui, que ouvirão essa mensagem na gravação, e prepare-nos, Senhor, para o Teu reino. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.